Te assustei? Vim até esse fim de mundo dominado pelos mortos somente para trazer esse especial de Halloween para vocês. Como não tivemos a mixtape desse ano, nem lives, e nem mesmo um episódio especial de alguma série, achei melhor trazer algo mais simples, mas que com certeza vai dar uma quantidade absurda de entretenimento para vocês, eu acho. Ao contrário do que muitos podem pensar, Doom não é apenas ação desenfreada, pois sua engine permite também a criação de modificações assustadoras ou apenas sombrias. Algo perfeito para se jogar no escuro, gritar e acordar toda a sua rua porque algum capeta pulou na sua tela enquanto você estava distraído. Isso é tão verdade que a GZ Doom, a seu suporte de Doom mais conhecida, é usada até hoje na criação de jogos de terror, como o ainda em desenvolvimento Divine Frequency, que promete combinar elementos de Bloodborne com System Shock. E considerando que em 90% dos casos, mods de Doom são absurdamente leves e que rodam em praticamente qualquer máquina, julguem esse vídeo como um presente para vocês, que são usuários de alguma máquina mais modesta ou de celular, já que, por meio do Delta Touch, também é completamente possível jogar vários mods dessa lista. Só não garanto que todos vão funcionar em um Android, mas tenta aí. Esse vídeo vai funcionar da seguinte forma. Primeiro vou falar de mods de gameplay, ou seja, mods que apenas modificam como o jogo no geral vai funcionar e por vezes até alterando os inimigos e armas. Sendo assim, dificilmente esse tipo de mod possui uma lore própria ou mapas novos, são apenas mods que mudam como você vai jogar Doom. Segundo e por último, vou falar dos mods de total conversão. Esses sim que modificam praticamente tudo do jogo, incluindo a história. Esses que, por sinal, são os meus preferidos. Praticamente uma lista nova de jogos. Tendo dito isso, também informo que aqui não estarão incluídos mods como MyHouse.wad nem Total Chaos, pois eu acredito que a essa altura do campeonato, esses mods já saíram da bolha de mods de Doom e alcançaram novos públicos, então eu não quero ter que ficar chovendo no molhado. Começando com algo simples, lhes apresento Scaver's Paradise. Eu citei esse mod como uma das minhas inspirações para a criação da minha série narrativa do próprio Doom, que se você ainda não assistiu nenhum dos 2 episódios, recomendo fortemente que faça isso. Voltando ao assunto, esse mod em si não altera a atmosfera do jogo, nem mesmo tenta o tornar assustador, mas a sua estrutura faz você se sentir dentro de um survival horror, pois existe racionamento de munição, coleta de itens, dificuldade elevada, novos inimigos e classes para escolher, cada um com suas respectivas vantagens. Pessoalmente, esse é um dos meus preferidos, pois embora o elemento survival horror seja muito presente, ele ainda tem muita ação. É quase como se você pegasse um game como Fear e o modificasse para que saiba a hora certa de recarregar sua arma, usar itens de cura e até mesmo curativos, já que você pode acabar morrendo devido ao sangramento causado por algum inimigo. Falando em inimigos, esse mod traz muitos novos, indo desde os zumbis até os demônios. Muitos deles possuem mecânicas próprias, não sendo apenas monstros que atacam você no modo kill-kill. Recomendo jogar esse mod com outros WADs mais contidos, como aqueles que se passam em bases internas ou algo do tipo. Essa recomendação também vale para outros 2 mods seguintes, que eu decidi colocar eles na mesma posição já que são do mesmo criador e, sinceramente, às vezes eu tenho a impressão de que ambos são o mesmo mod com algumas pequenas mudanças. São eles, Project Alan e Lost in Darkness. Eles seguem a mesma estrutura do Scaver's Paradise, no entanto, é muito mais sombrio, assustador e difícil. Chegando a beirar o injusto em alguns pontos. Economize curativos, pois você vai precisar, já que cada dano que você toma você começa a sangrar sem parar. Sempre que possível mantenha sua mão com alguma arma que possa ser equipada junto ao isqueiro. Deixe para usar armas mais pesadas em momentos mais críticos. Sempre opte por usar ataque melee em inimigos que não usam armas. E o mais importante, não saia por aí atirando igual um maluco. Economize munição. Jogar esses mods é ter a certeza de que você não está completamente seguro só porque tem uma K-47 em mãos. E também ela nem sempre vai funcionar, pois ou a sua arma pode acabar emperrando, ou você precisa da mais boa e velha fé para combater os demônios. Apesar do Scaver's Paradise trazer vários inimigos novos, eles não eram necessariamente assustadores, mas em Lost in Darkness e Project Alan, eles não economizaram na bizarrice das criaturas. Já que teve como base o Project Malice, um pack de inimigos que pretendo falar sobre no canal em breve, mas também tem a sua cota de inimigos originais, provenientes do próprio criador. Recomendo jogar esses mods caso queiram uma experiência hardcore de survival horror. Se as coisas já estão complicadas com armas, imagina se você não tivesse elas. Parece absurdo pensar isso quando estamos falando de Doom, não é? Mas bom, deve ter sido só impressão minha. Voltando ao assunto, você já deve ter jogado ou mesmo ouvido falar dos jogos do Slenderman, não é? Eu tenho memórias aterrorizantes de mim e dos meus primos dentro de um quarto escuro, apenas com um PC ligado tentando jogar isso e se arrependendo miseravelmente. Acho que como forma de me trazer de volta aos meus traumas de infância, algum demônio criou o mod Last in Light somente para me atormentar.
Aqui você não usa armas, assim como eu acabei de dizer. Sua única companheira será uma lamparina que ilumina todo o seu caminho. No entanto, saiba que nem sempre você vai poder manter ela acesa. Apesar de que você não ter que procurar páginas como em um jogo do Slenderman, só o fato de que sua única companheira é um meio de iluminar o caminho e que você não pode olhar para seus perseguidores ou você morrerá, já pode despertar um sentimento de nostalgia bem desconfortável, munido ao medo que esse mod pode causar em alguns. Existem 3 monstros que vão te atormentar durante toda a sua jornada. O Screecher é um ser sem face que sempre que aparece você não deve em hipótese alguma olhar para ele. Sempre desvie o olhar e a sua rota. O Creeper é um ser de sombras que não te ataca a menos que seja provocado ou veja alguma luz. Por isso, sempre que o ver, trate de apagar sua lamparina até que ele vá embora. A última de todos é a Stalker, uma mulher psicótica que vai te perseguir em alta velocidade se você não conseguir despistar ela. Acho que depois de jogar isso você vai sentir falta de espingardas e metralhadoras, não é? Então vamos ao... Ahá! Eu tinha quase certeza que tinha alguma coisa atrás de mim. Esse lugar tá ficando realmente perigoso. Então deixa eu falar brevemente sobre o nosso último mod de gameplay antes que eu fuja dessa cidade. Você já ouviu falar ou já jogou Resident Evil Survival? Essa é uma daquelas ovelhas negras da franquia, já que aqui você tem uma gameplay em primeira pessoa, uma história que consegue ser consideravelmente pior que seus outros títulos, e com um voice acting que chega a arrancar risadas. What? Vincent? It's me, your mother. My mother? And the Oscar goes to... My mother? Mas quem disse que não podemos tirar proveito de produto duvidoso? Embora eu seja suspeito pra falar, já que eu até que gosto dessa porcaria. De qualquer forma, o modder Jarrell fez questão de pegar o estilo de gameplay do jogo e transferir para Doom, com alguns polimentos, é claro. Dueling Sim. Aqui você joga praticamente igual um Resident Evil. Você pode armazenar itens e baús, você pode combinar itens e precisa recarregar suas armas manualmente, e por último, você tem estações de salvamento. Não temos inimigos novos aqui, mas creio que nada impede de você baixar algum pack de monstros da internet para complementar sua experiência. Mas não vamos nos afobar, já que pack de monstros é um assunto para outro vídeo. Bom, agora que eu falei desse mod, deixa eu vazar daqui antes que algum zumbi ou arma biológica me devore vivo. Vejo vocês daqui a pouco. Eu sei, lugarzinho peculiar para apresentar um vídeo, mas você tem que admitir que é bem legal, não é? Enfim, agora nós iremos continuar com os mods que trazem mapas completamente novos ou então que se encaixam como uma total conversão. Acredite quando eu digo que será como ter novos jogos de graça na sua biblioteca. Isso se você não escolher resumir ela a LoL ou Dead by Daylight pro resto da sua vida. Dino Crisis é um dos meus jogos favoritos. Justamente por mesclar 2 coisas que eu amo, survival horror e dinossauros. Quem disse que esse tipo de combinação não daria certo um dia? Infelizmente, faz muitos e muitos anos que nós estamos órfãos de qualquer coisa dessa franquia, já que a dona Capcom simplesmente esqueceu dela. Há alguns projetos pela internet que prometem entregar uma experiência como a do primeiro jogo, mas... infelizmente, eu acredito que ainda vai demorar muito até a gente ver eles em uma forma jogável. Mas se serve de consolo pra você, e eu... um modder chamado Laser Doom conseguiu fazer o mapa praticamente completo do primeiro Dino Crisis em Doom. Claro, tomando algumas liberdades criativas para propósitos de gameplay, mas nada que comprometa. Muito pelo contrário, eu diria até que acrescentou. Aqui você vai ter que resolver muitos puzzles e pegar diversas chaves para prosseguir. Eu diria até que esse WAD segue um estilo Metroidvania em sua progressão. Aqui você também vai ouvir as músicas mais tensas do jogo original. Já pra te deixar esperto quando alguma criatura chegar bem pertinho de você, louco pra ficar com sua carne entre os dentes dele. Eu recomendo você jogar esse WAD com o Scaver's Paradise, mas nada te impede de pegar um pack de armas da sua preferência, combinar com um mod que adiciona dinossauros ao jogo e ser feliz. No entanto, Laserdom não parou apenas com Dino Crisis, já que ele também nos presenteou com um dos cenários de Silent Hill, a escola Midwich. Mais uma vez, aqui um incrível trabalho por parte dele, eu diria que passa perfeitamente a vibe dos jogos da série. O mesmo pode ser dito desse outro aqui que adapta o começo do segundo jogo de uma forma tão boa quanto. Mas infelizmente eu não sei dizer se esse WAD é do mesmo criador. No entanto, é de fato algo com extrema qualidade. Mas eu também não posso deixar nosso querido país de fora, não é? Afinal, eu reconheço quando um projeto nacional é bem feito e não um monte de forçação de barra que tenta nos fazer engolir só por ser brasileiro. O modder Pedro VC lançou no ano de 2016 o mod Tenebrae, cuja história é tão simples quanto seu nome, já que você joga na pele de um fuzileiro naval aposentado que vai investigar desaparecimentos de pessoas em uma vila próxima que estão diretamente ligadas a uma antiga fortaleza já em ruínas. A ambientação é claramente inspirada em 2 mestres do terror cinematográfico, sendo eles Dario Argento e Lúcio Fulci.
Infelizmente não posso afirmar que este WAD aqui vai te dar alguns sustos, mas devido a toda a sua ambientação e criaturas, pode ser uma ótima pedida e garanto que você poderá ao menos se divertir um pouco no tempo de gameplay que esse WAD vai te proporcionar. Sim, eu mudei de cenário de novo. Não se incomode com isso. Não foi nada, eu juro. Em algumas ocasiões, certos mods de certos jogos podem acabar se convertendo em jogos independentes, que inclusive, às vezes nem mesmo são feitos na Giz Doom. Esse é o caso de Unloved, mas não vamos falar do jogo em si, mas sim do mod que deu origem a ele, que, na minha opinião, é bem melhor que o seu filho. Em Unloved, toda a trama, por assim dizer, se passa dentro de sua casa. Sim, um WAD que explorou esse conceito antes mesmo do MyHouse.wad. E olha que esse mod aqui é relativamente antigo, sendo lançado em 2009. Para acessar os níveis, você precisa interagir com pontos específicos que estão espalhados pela casa. Alguns deles são até que óbvios, mas outros você realmente tem que ser bem atento para os ver. Mas esse fator exploração que te faz interagir com as coisas mais improváveis do mapa é uma das melhores coisas de Unloved. Suas missões se passam em uma espécie de mundo alternativo que tem vibes que parecem mesclar o próprio Silent Hill com filmes como Hellraiser. Todo o ambiente aqui é projetado para te fazer se sentir em um local onde você definitivamente não é bem-vindo de nenhuma forma. É tudo moldado através do sangue e da carne dos condenados. Não temos praticamente nada sobre a história, mas é fácil deduzir que nosso protagonista está vivendo em uma casa assombrada por força das trevas, ou talvez ele esteja apenas alucinando tudo. Vai saber. Algo a mais que devo elogiar aqui é a trilha sonora, que usa muito de ruídos para colaborar com o clima de terror, ainda que você esteja atirando em monstros a quase todo momento. Mas isso não torna o mod menos assustador. Um Unloved 2 chegou a ser produzido, mas infelizmente ele nunca saiu da beta e provavelmente nunca será terminado. É uma pena, já que Unloved foi definitivamente um dos melhores mods de terror que eu já joguei. Mas, falando de lugares assombrados, algo que vemos bastante em filmes e histórias de terror são hotéis assombrados. O filme 1408 é um exemplo disso, sendo uma adaptação do livro de Stephen King que, por sua vez, foi inspirado em supostos relatos reais de um hotel que realmente existe nos Estados Unidos. Mas como podemos aplicar esse conceito em Doom? Em Hotel Lost Contact, temos uma história que se passa em 1989. O Hotel Roger já tinha problemas com traficantes e usuários de drogas, mas ficou ainda pior quando os habitantes abandonaram seus quartos com relatos acumulados de avistamentos fantasmagóricos. Logo depois que uma equipe da SWAT foi enviada, nunca mais voltou. Se fosse para definir esse WAD em um gênero, com certeza seria um survival horror de ação, se é que isso faz algum sentido. Aqui você tem um arsenal vasto à sua disposição, já que você controla um membro da SWAT e enfrenta inimigos novos, todos tão assustadores quanto os de Lost in Darkness. Aqui você também possui mecânicas de perseguidor, onde o monstro te persegue em algum momento e a sua única alternativa é sair correndo o mais rápido possível. Não sei explicar, mas isso aqui também é quase como se fosse um analog horror de Backrooms, já que ele também tem essa vibe mais antiga mesclada a espaços liminares, o que só fortalece a ideia de que esse hotel é um lugar amaldiçoado. Seja sempre o mais cauteloso possível. Não saia por aí correndo ou clicando em tudo que com certeza você vai se ferrar muito. Economize munição e jogue de fones. Confie em mim. Ouvir tudo o que se passa ao seu redor será vital para garantir a sua sobrevivência em um lugar como esse. Sabem por que eu vim pro espaço? Exatamente, para mostrar um WAD de terror espacial para vocês. Se você gosta de jogos como Dead Space ou Alien Isolation, com certeza vai adorar essa pérola que demorou muito para ser terminada, mas que infelizmente até o momento desse vídeo está apenas com seu primeiro episódio completo. Imagina você colocar num liquidificador Dead Space, System Shock e Fear, bater tudo e ainda fazer isso sair como um reboot de Doom. Siren. O Redark é um protótipo de habitação estabelecido pela Der Corporation sob a superfície de Marte. O sítio está obscuro há décadas. Até há poucas horas, esse local e os seus habitantes não existiam. Cabe a você descobrir o que há lá embaixo. Descobrir, resgatar, sobreviver, correr. Isso é Siren. Ele se passa inteiramente em uma estação espacial. Você tem um arsenal feito especialmente para o mod e inimigos também completamente novos, ainda que claramente inspirados em Doom. No entanto, você nem sempre vai apenas atirar, pois constantemente você vai encontrar NPCs que te darão escolhas, além, é claro, de te contar mais da história. Mas fique esperto. Você constantemente vai ter que explorar bem cada canto da Redark em busca dos fragmentos da história, o que sinceramente eu achei maravilhoso. As inspirações em filmes de terror espacial também são muito claras em vários sentidos, mas ainda bem que não é apenas referência, e sim algo que realmente agrega no jogo. Não deixe absolutamente nenhum file para trás, pois eles podem conter códigos necessários para abrir alguma porta que vai salvar sua vida. E muito cuidado, esse aqui também assusta, já que por vezes você pode acabar topando com a Samara do espaço. Finalmente, chegamos ao final da lista, mas antes que eu possa lhes contar sobre o nosso último item da lista, cabe aqui algumas menções honrosas.
Imagine uma trama básica para um filme de terror. Há um protagonista que chega numa ilha por meio de um barco, descobre que o local foi tomado por seres sobrenaturais e cultistas malucos, precisando sobreviver com poucos recursos, ao mesmo tempo que explora um mapa praticamente aberto para encontrar chaves que abrem novas passagens para dar progressão à história, enquanto lê antigos registros de pessoas que viviam nessa cidade condenada, antes de tudo acabar sendo reduzido a trevas. Isso é basicamente um resumo básico de City of Them, Apocalipse. Apesar de por várias vezes você precisar entrar em porões e florestas, em essência você joga em uma cidade isolada dominada pelas forças das trevas, estando repleta de zumbis e até mesmo fantasmas. O mapa é muito bem feito, explorando desde tumbas em igrejas sombrias, até o que o dia já foi frequentado por várias pessoas em um único dia. Além, é claro, de presenciar rituais orquestrados por pagãos loucos adoradores do mundo sombrio. E essa foi a minha recomendação de mods para esse Halloween. Em breve nós vamos falar de mais alguns que inclusive ficaram de fora dessa lista. Muito obrigado por ter assistido e...